Por que a Constituição, no artigo 101, Leda, fala em reputação ilibada? Porque a sociedade tem que respeitar a autoridade do juiz. O juiz que não tem reputação, que é uma pessoa que pratica atos que, inclusive, estão previstos no próprio Código Penal, que é a falsidade ideológica, como é que um camarada desse tem autoridade? Mas ele não tem autoridade de juiz, mas um juiz da Suprema Corte do país. Isso é uma ofensa ao povo brasileiro. Nenhum desses partidos aceitou fazer um pedido de arguição de inconstitucionalidade. Veja que país que nós estamos. Você não tem, a cidadania brasileira não tem socorro com ninguém. Ninguém. Todos fogem. Daí um senador manda uma resposta para mim: eu vou votar contra. Não me interessa votar contra, eu quero entrar com uma ação de inconstitucionalidade para, inclusive, fazer com que o Supremo Tribunal Federal diga se eu, doutor Castro, tenho idoneidade moral e tem conhecimento jurídico necessário para ingressar no seu colégio decisório. Então, você admitir que você dá habeas corpus sem olhar quem é o paciente do habeas corpus, isso não existe, né? Tem que ser analisada a figura dele, o precedente dele, a periculosidade dele, coisa que o Marco Aurélio não fez, né? Que eu vou conversar com o doutor Modesto Carvalhosa. Vamos falar da indicação desse doutor Cássio, porque não sabemos muito sobre ele, um currículo delicado, com algumas incorreções. É engraçado que quando aquele indicado para ministro da Educação teve o currículo questionado, todo mundo gritou tanto, né? Agora está todo mundo tão calmo, com um currículo também esquisito, não entendo. Não entendo bem. Bom dia, Leda, você está boa? Eu tô. Quem não está bom é lá em Brasília que a coisa não está boa. A gente aqui tá bem. Como sempre. Aquilo é uma ilha que irradia maldades para o Brasil inteiro. Coisa maluca. Meu Deus, que maluquice. Cada hora uma maluquice diferente. Mas eu achei que com a saída do Celso de Mello, o presidente Bolsonaro ia nomear um jurista, enfim, uma pessoa que, não é, diante de tantas críticas ao Supremo, não era de se esperar uma pessoa sólida, de conhecimento sólido, cultura sólida. Eu fiquei com essa esperança. Mas, pelo visto... Ele havia prometido, nunca prometeu botar uma pessoa com autoconhecimento jurídico e idoneidade moral. Um evangélico, super evangélico, nem falava um negócio desse lá, etc. e tal. Mas o super evangélico poderia ser uma pessoa... Não poderia ser uma pessoa íntegra só por ser evangélico? Poderia. O caso é o seguinte, a linha do presidente da República é uma linha conservadora. E sendo uma linha conservadora, ele deveria nomear alguém com esse mesmo conjunto de valores. E que tem vários lá, mesmo em Brasília, no Brasil inteiro, que são grandes juristas conservadores. Por exemplo, para dar um exemplo, o Ives Gandra, Filho, que foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que é um homem conservador e é um grande jurista, seguindo os passos do pai dele, que é outro grande jurista. Quer dizer, então, seria, já que é um ministro conservador, coloque um homem desse gabarito, moralmente irretocável, com grande bagagem jurídica, inclusive com grande linhagem familiar de estudos constitucionais, como é o pai dele, e nada, bota uma pessoa que não tem idoneidade moral e nem notório conhecimento jurídico, que é uma pessoa que fere, Leda,
o princípio fundamental que consta do artigo 101 da Constituição, ou seja, de que para ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, a pessoa deve ter notável saber jurídico e reputação ilibada. O que é reputação ilibada que está na Constituição, no artigo 101? Quer dizer que o povo brasileiro, a comunidade jurídica, a comunidade política, a comunidade científica, todas as comunidades que realmente formam o povo brasileiro não tem nenhum reparo a fazer na sua reputação. Reputação ilibada não é só ter idoneidade moral, é que a sociedade brasileira reconheça essa reputação. Quer dizer, ele não é colocado pela sociedade brasileira nenhum questionamento sobre a sua idoneidade moral. E o camarada chega no Supremo Tribunal Federal como plagiador, como declarando que não tinha, que tinha pós-graduação, que tinha pós-doutoramento, tinha doutoramento, etc. Tal, que não tem nem doutoramento, nem pós-doutoramento. A tese dele é uma tese de mestrado plagiada, e chega no Supremo Tribunal Federal um camarada que tem uma reputação péssima, uma reputação moral péssima. Ou seja, como é que pode ter autoridade? Por que a Constituição, no artigo 101, Leda, fala em reputação ilibada? Porque a sociedade tem que respeitar a autoridade do juiz. O juiz que não tem reputação, que é uma pessoa que pratica atos que, inclusive, estão previstos no próprio Código Penal, que é a falsidade ideológica, como é que um camarada desse tem autoridade? Mas ele não tem autoridade de juiz, mas um juiz da Suprema Corte do país, ele já entra lá nessa base. Quer dizer, um homem completamente desmoralizado perante a sociedade brasileira. Esse é o fato. E entra para uma Suprema Corte que está sendo altamente questionada, né? Porque outro dia eu fui no programa do Augusto Nunes, entrevistamos o doutor Aires Brito. Eu me lembro que na época do Aires Brito, Peluso, Ellen Grace, etc., a gente não via essa manifestação fora Ellen Grace, fora Aires Brito, não tinha isso, não é? Não tinha absolutamente, isso. Mas eram grandes ministros. Pois é, mas agora, toda hora tem um fora Lewandowski, fora não sei quem, fora Gilmar Mendes, impeachment de não sei quem. Então já é uma Suprema Corte muito questionada pela população, né? O povo brasileiro questiona o Supremo Tribunal Federal não como instituição, isso é apenas um pequeno segmento que quer fechá-la, mas o povo brasileiro condena determinados juízes do Supremo Tribunal Federal por terem praticado crimes de responsabilidade, que são inclusive objeto dos pedidos de impeachment que estão lá protocolados no Senado. Então, sempre, vamos dizer assim, inúmeros pedidos de impeachment do Gilmar Mendes, que acho que é mais de 10, do Lewandowski, do Toffoli, do Alexandre de Moraes, do Marco Aurélio, que são ministros que realmente há uma arguição de crime de responsabilidade contra eles. Porém, você admitir que entre no Supremo Tribunal Federal uma pessoa sem reputação perante a sociedade, desmoralizado já perante a sociedade, como plagiador, o que a conduta desse candidato a ministro do Supremo está prevista, inclusive, no artigo 299 do Código Penal, que fala da tipificação do crime de falsidade ideológica, que diz que é falsidade ideológica fazer inserir declaração falsa e diversa daquela que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. O fato juridicamente relevante é a sua nomeação. Ele, como não tem notório saber jurídico nenhum, então o que ele faz? Ele forja documentos, forja declarações de que ele tem notório saber jurídico, que ele tem pós-doutoramento, que ele tem doutoramento, que ele fez um mestrado, mas o mestrado é plagiado, etc. e tal,
Para quê? Qual é a finalidade? A finalidade é realmente revestir falsamente, falsidade ideológica, falsamente, os seus títulos para o efeito de ingressar com o requisito do notório saber juiz. Mas ele tem uma... Quando aquele... Acho que eu vou errar o nome dele, não sei se é Ducatelli, Donatelli, o ministro da Educação, lembra? Sei. Foi nomeado e tinha imperfeições no currículo dele. E ele foi execrado pela imprensa, execrado pelas pessoas. Inclusive, a Fundação Getúlio Vargas foi muito desonesta com ele, porque disse que ele não foi professor, e ele foi. Tanto é que ele está processando a Fundação Getúlio Vargas. Eu não o conheço, não, estou fazendo a defesa dele, não. Só quero fazer uma comparação. No caso dele, ele foi defenestrado pela imprensa. E, nesse caso, o doutor Cássio Nunes Marques, todo mundo esqueceu dessa questão e considerou assim que não é tão importante a pessoa não ter algumas imperfeições, vamos chamar assim, no currículo. Que estranho, então, por que será? Isso mostra a decadência da República. Quer dizer, as instituições do Brasil estão numa decadência total. O Senado, ao aprovar, certamente, esse nome, certo? O presidente da República, ao indicá-lo e, como você lembrou, confirmar a indicação, porque o que ele devia ter feito, o presidente da República, era o seguinte: indicou, ficou evidente, notório, de que ele deu declarações falsas a respeito do seu currículo, caberia ao presidente, então, retirar a indicação e indicar outro, como ele fez com esse ministro da Educação, que ele havia, inclusive, já nomeado. Ele desnomeou. Não, continua por quê? Porque este candidato, o doutor Cássio, ele vai servir ao Centrão, vai servir à tropa de deputados, senadores e políticos que são contra a Lava Jato, que ele vai querer, naturalmente, ingressar naquele grupo chamado dos garantistas, para, assim, demolir toda a estrutura de combate à corrupção no país. É isso aqui que o Centrão está esperando. Portanto, não interessa. Agora, eu quero lembrar você o seguinte: a nomeação dele é inconstitucional, porque não preenche essa área para a sua nomeação. E a nomeação de um ministro, a investidura de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele no plano jurídico, ele é um ato complexo tripartido, ou seja, há uma indicação, primeiro, uma indicação do presidente da República, segundo, uma aprovação pelo Senado, e a terceira, uma posse da parte do Supremo Tribunal Federal. Ele não tem absolutamente condições de assumir, de ser empossado ministro do Supremo Tribunal Federal. Há uma necessidade de arguição da inconstitucionalidade dessa indicação. Eu já pedi, inclusive, a diversos partidos para que ingressassem, eu mesmo redijo a peça para eles, da inconstitucionalidade dessa indicação, e os partidos fogem como fogem os ratos. Né? Os ratos, quando fogem, é mais ou menos na mesma conduta de ratos. Inclusive, eu falei, vou pegar os partidos que têm alguma decência ainda. Então, chamei o Novo, quais são eles? O Novo fugiu que nem um rato. Chamei aquele outro, como é que chama? Cidadania, fugiu como outro rato. Então, aí peguei aquele outro lá, como é que chama? Agora, como é que é o nome do outro lá? Que é do Álvaro Dias. Podemos. Fugiu como uma ratazana, para não ser repetitivo, né? Um rato, ratazana, ratinho, etc. E tal. Quer dizer, nem os partidos que nós temos esperança de poder representar a sociedade brasileira contra essa ofensa ao povo brasileiro, isso é uma ofensa ao povo brasileiro. Nenhum desses partidos aceitou fazer um pedido de arguição de inconstitucionalidade. Veja que país que nós estamos. Você não tem, a cidadania brasileira não tem socorro com ninguém. Ninguém. Todos fogem. Daí um senador manda uma resposta para mim: eu vou votar contra. Não me interessa votar contra, eu quero entrar com uma ação de inconstitucionalidade para, inclusive, fazer com que o Supremo Tribunal Federal diga
se eu, doutor Castro, tenho idoneidade moral e tenho conhecimento jurídico necessário para ingressar no seu colégio decisório, na sua grade. Essa sabatina, que começou hoje às 8h pouco da manhã, está acontecendo agora, é um teatro, né, na verdade? Não, é uma coisa ridícula, porque não falam nada dessa questão moral, quer dizer, do preenchimento das condições do artigo 101, não falam nada e ficam fazendo perguntas teóricas. Eu vi um pedacinho de um aí do PSD, sei lá, um senador desses aí. Ele diz o seguinte: por que o senhor vai tratar do assunto do sistema penitenciário como... E o sistema penitenciário no Brasil é um horror, é uma coisa, é um calabouço, é medieval. Então, ficam variando o assunto e ficam perguntando para ele qual é a posição dele com referência a temas difíceis do mundo jurídico. E esquecem de que ele não tem condições morais nem intelectuais de conhecimento jurídico para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, não é um teatro do absurdo. É um teatro do absurdo. E estão lá arguindo o doutor Cássio, os representantes do povo brasileiro. Que representantes são esses do povo brasileiro? Eu não sei o que vai acontecer, mas ele vai ser aprovado, evidentemente, né? Ninguém vai protestar. E, na verdade, a Lava Jato deve terminar, é isso? A Lava Jato vai terminar, na sua opinião? O senhor acha que está todo mundo contribuindo para isso? Não vai. A Lava Jato não vai, porque eu acho que as forças que foram bem organizadas, as forças-tarefa da Lava Jato, elas vão continuar sob outras formas. Quer dizer, a Polícia Federal, por exemplo, continua agindo muito bem, agora detectando os crimes de corrupção com referência ao Covid-19, ao Covid, à pandemia. Eu acho que não vai. Aí, né? Eu acho que não vai acabar nada, mas eles querem acabar, porque eles querem fazer o Brasil, os senadores, os deputados, os políticos, querem fazer do Brasil um país do crime, né? Um país da criminalidade. Quer dizer, como o México. O México é um país em que o crime domina. Aqui você já tem 57% do território carioca, do Rio de Janeiro, aquela cidade maravilhosa, nas mãos dos milicianos e um pequeno gueto nas mãos dos traficantes. Então, eles querem fazer do Brasil o paraíso do crime, a começar por aquela decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou que só pode haver prisão de condenado após trânsito em julgado. Esse fato, Leda, não existe essa interpretação, não existe em nenhum lugar do mundo. Desde a Somália até a Suécia, para falar em dois L's, em dois S's, não existe nenhum país do mundo que só prenda alguém após trânsito em julgado, porque não prender ninguém, tá certo? O jeito mata, aí não anda. Daí ele é um dos maiores traficantes internacionais, daí vem um ministro lá e solta, entendeu? Então, nós temos no Brasil o paraíso do crime. Quer dizer, agora fizeram uma homenagem ao Celso de Mello, muito bonito, o que ele fala. O Celso de Mello é o responsável pelo voto que deu por esse absurdo da condenação só com trânsito em julgado. Quer dizer, prisão só com trânsito em julgado. O Supremo libertou ontem mais de 30 mil pessoas, você viu? Para tomar conta dos filhos menores. Para tomar conta das dos mulheres, filhos né? menores de 12 anos. Não, mulheres e homens. Se provar que é arrimo de família, que toma conta de criança de menos de 12 anos ou deficiente, pessoas com deficiência, estão livres. 30 mil. Pois isso é verdade, está na lei. Quando a mulher do governador Sérgio Cabral foi libertada, todo mundo reclamou que libertasse também as outras mulheres que, na mesma condição dela, que tinham filhos menores. Nunca foi feito agora. Eu acho que isso é uma regra que deve ser tratada caso a caso. Não se pode fazer isso, Leda,
você tem a regra, mas você tem que estudar por medidas de segurança que tem no Código Penal. Medidas de segurança tem que estudar caso a caso. Aquela mulher que tem filhos menores é uma mulher perigosíssima, é uma assassina, pertence a uma organização criminosa. Ela não pode ser solta apesar disso. Agora, outras que foram pequenos traficantes, que fizeram qualquer coisa, que não são crimes de periculosidade de ordem pública, de natureza de ordem pública, essas podem ser soltas. Não pode soltar 30 mil. Tem que soltar caso por caso, com um mutirão, para verificar quais são as mães que não têm perigo para a sociedade. Entendeu? Isso é que se impõe, não. Fazem tudo por pacote. O próprio Marco Aurélio Melo declarou que não leu o processo. Ele soltou aquele André do rap, sem consultar o juiz, sem nada. Ele disse que não leu o nome. Na lei que ele podia sair. Ele deu um nome. Quer dizer, ele é especialista em soltar presos comuns, né, de alta gabarito, de alta coisa. Já tem 20 e tantos presos que ele soltou que estão foragidos, de alta periculosidade. Olha, eu vou contar para você, Leda, eu tenho muita idade já, e eu nunca imaginei que o Brasil chegasse a isso que eu falei inicialmente, a essa decadência institucional. Nós não temos no Brasil uma crise de segurança jurídica, nós temos uma crise de segurança institucional. As instituições estão totalmente desmoralizadas, praticando crimes todo dia e admitindo que pessoas que não têm idoneidade entrem para as próprias instituições, como é o caso desse doutor Cássio, tá certo? Quer dizer, é aquela decadência do Império Romano, guardadas as proporções, evidentemente, abissais entre o Império Romano e a decadência do Império Romano na América Latina, entendeu? Então, é aquela coisa que não tem jeito, tudo é decadente. Não, as instituições não têm, da parte da sociedade brasileira, nenhum respeito, nenhuma autoridade. Ninguém respeita. Ontem eu ouvi o José Neumann, que eu ouço toda noite, o José Neumann falando do Lewandowski, é uma coisa assim, quer dizer, o meu Lewandowski, que é o ministro do Supremo Tribunal, ele trata o Lewandowski como uma pessoa que é o que ele é, quer dizer, sem nenhum respeito, porque não se dá o respeito, né? Não se dá o respeito. É assim ao Gilmar Mendes e companhia, que são pessoas que, apesar de serem presidentes, ministros do Supremo, realmente não têm absolutamente a respeitabilidade e a autoridade que deveria ter uma pessoa com essas altas funções. Então não vai ter jeito? A gente vai caminhar para o caos mesmo? Não, o jeito não. O jeito é conseguir um partido, você vai trabalhar para isso, você como uma das pessoas mais influentes desse país, você vai cavar para mim e para o povo brasileiro, vai cavar um partido para eu conseguir realmente aí fazer um pedido de um ADIM, uma ação de inconstitucionalidade dessa nomeação do doutor Cássio. Não precisa arranjar um partido. Urgentemente. O senhor, com toda a sua credibilidade, todo o seu conhecimento jurídico, o senhor não conseguiu achar um partido que... Eles estão todos interessados no próprio umbigo, né? Todos interessados no umbigo e com medo, com medo de sofrer represálias. Ou seja, gozar que todo mundo, usando uma expressão chula, todo mundo tem rabo preso, é isso? Não tem rabo preso, mas pode ter, entendeu? Quer dizer, os políticos brasileiros são assim. Eu já cometi, já roubei muito. Eu sou um corrupto e já roubei muito. Os outros, estou agora roubando. E outros dizem o seguinte, ainda não tive oportunidade de roubar. Entendeu? Então, são corruptos já em atividade, corruptos que já tiveram atividade anteriormente, e futuros corruptos. Esses futuros corruptos também não querem. Imagine, se eu vou lá falar mal do Cássio e eu vou roubar, agora, por exemplo, o Covid, é uma chance de roubar barbaridades, né? Você veja, o presidente da República ofereceu aos senadores 30 milhões de reais para eles darem para quem quisessem, sem nenhuma licitação, para o Covid. Quer dizer, cada senador que quisesse, que pedisse, que é o caso desse senador da cueca, pedisse 30 milhões,
ele podia pegar os 30 milhões e fazer o que quisesse com os 30 milhões. Então, imagine o que vai haver de roubalheira que vai haver com esse negócio da Covid. Já pegaram o governador do Rio, pegaram lá do Belém do Pará. Santa Catarina. Tá. Agora, Santa Catarina, Pará. O próprio STF que passou para os governadores essa missão também, né? Pois é. Então, ficar com dinheiro, ficar com os dinheiros todos. A política, o grande objetivo dos políticos brasileiros é o seguinte: eu quero roubar, eu estou na política para roubar. Eu não consegui ainda roubar, mas eu não vou agora vou colocar mal com as autoridades judiciárias, porque se o meu objetivo é roubar, ainda não consegui, mas eu vou roubar, como é que eu vou agora votar contra um ministro que vai ser indicado? É um voto preventivo. É preventivo. É preventivo, então. É um voto preventivo, entendeu? Então é isso. Infelizmente é isso. Eu acho que o Brasil encaminha-se, viu, Leda, por um tipo assim vamos dizer, uma coisa assim que o presidente da República tinha uma ideia de realmente fechar o Congresso e fechar o Supremo, num determinado momento. Depois ele resolveu fazer o seguinte: em vez de fechar o Supremo, vamos desmoralizar o Supremo. Aí a nomeação desse Cássio Nunes é uma desmoralização para o Supremo. E ele, na próxima vez que ele vai... O Supremo já não estava desmoralizado? Não, mas entrar agora um sujeito que é mas entrar uns camaradas que já entram, né, com essa base de idoneidade moral e nenhum conhecimento notório de direito, certo? E tipo, o que ele faz? Da próxima vez que ele vai substituir o Marco Aurélio, ele vai nomear um outro igual. E assim vai desmoralizando mais ainda o Supremo, que já está desmoralizado. Então fica essa política. E, por outro lado, também ajuda a desmoralizar o Senado, porque o Senado, ao aprovar essa indicação, ele está se desmoralizando mais ainda. Então, é uma forma de domínio do país por um homem, por um populista. O que é o populismo? O populismo é tipo o Maduro, por exemplo. O Maduro, lá tem um Supremo Tribunal Federal, tem um poder legislativo que não manda nada. Quer dizer, fica ali todo o populista ali mandando, fazendo comício de noite, entendeu? Peraí, o senhor acha que o Bolsonaro e o Maduro se assemelham? É uma dinâmica latino-americana, né? Do populismo. O populismo não interessa se ele é de esquerda ou de direita. O populismo é o populismo. Então, ele se manifesta da seguinte maneira: é um tipo de domínio de uma pessoa, que é o caso dele. Ele tem uma popularidade hoje em dia grande, com instituições de faz de conta, entendeu? O Supremo não faz de conta, o Senado faz de conta, a Câmara faz de conta, e fica ali dominando. Mas o senhor não acha que o Supremo tem agido, por exemplo, ontem, quando o ministro Fux, parece que a praxe o ministro Celso de Mello se aposentou, os processos que estavam com ele passariam para o ministro que viesse sucedê-lo. Aí ontem o ministro Fux decidiu levar a sorteio a questão do Moro, Bolsonaro. O Bolsonaro vai depor ou não vai depor, vai falar por escrito, não vai falar por escrito, não sei o quê. E sorteou. E o sorteio foi para o Alexandre de Moraes. Eu acho que o STF não é exatamente favorável ao Bolsonaro, né? Não é que o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, é um homem da maior integridade, não porque ele pela conduta dele durante esses anos todos, ele tem sido um ministro de uma integridade absoluta, de uma coragem absoluta. Nós temos, por acaso, no Supremo Tribunal Federal hoje, um presidente que é um homem absolutamente idôneo, íntegro. Que bom, né? Pelo menos isso. E que está procurando evitar todo esse tipo de golpe, que entra esse tal de Cássio e já manda tirar, quer dizer, anular o processo do Lula, etc. e tal, para poder fazer o confronto Lula e Bolsonaro no futuro, etc. e tal, e acabar com a Lava Jato. Mas ele está se defendendo. Quer dizer, o Fux está defendendo o Supremo
de uma maneira institucional e, ao mesmo tempo, já sendo atacado pelos garantistas do Supremo. Os garantistas do Supremo não querem saber de fluxo nenhum, já se revoltam contra ele, sobretudo na questão que ele agora colocou de matéria penal ser sempre do plenário e não poder ter decisões monocráticas. Então, é bom isso, o Fux é um herói, o herói do Supremo Tribunal Federal. Você acha bom isso? Acho muito bom. Eu acho que tudo que o Fux tem feito até agora é de muita coragem. E ele tem lá o apoio do Barroso, tem o apoio da Carmen Lúcia, aquele do Paraná, lá, como é o nome dele? Fachin. Do Fachin. Tem mais um lá, como é que chama? Tem mais um também que apoia lá, entendeu? Então, e o próprio Alexandre de Moraes é um homem bastante ambíguo, que tem, de certa maneira, tomado posições muito boas também, sobretudo na questão da prisão após segunda instância, que ele foi a favor da prisão por segunda instância. Então, eu acho que existe uma resistência dentro do Supremo Tribunal Federal para reverter essa desmoralização que ele sofre, essa ilegitimidade. Mas agora a entrada desse Cássio Nunes torna o Supremo ainda mais humilhado perante a sociedade brasileira, entendeu? É a minha impressão. Mas os ministros todos reagiram naquele 9-1 lá do Marco Aurélio. Eles discordam da liberação quer dizer, todo mundo discordou do Marco Aurélio, mas todo mundo, na verdade, discordou também do Fux ter revertido a coisa, né? Quer dizer, que esse André não vai aparecer mesmo, todo mundo já sabe. Né? Não vai aparecer. É claro. Agora, isso que você perguntou, não é verdade que você, quando examina um habeas corpus, você não olha a capa do processo. O habeas corpus é um exame profundo da pessoa que pediu o habeas corpus. Quais são os antecedentes dela? Qual é o grau de periculosidade dela? Tudo tem que ser analisado pelo juiz, no caso, o Supremo Tribunal Federal. Então, dizer que não olha quem é ou quem não é, isso é um absurdo. Você tem que ter uma subjetividade enorme em matéria penal para saber se ele não está ferindo a ordem pública. Este preso que foi solto, o André do Rep, é um perigo à ordem pública. Ele fere a ordem pública brasileira, como o próprio ministro Luiz Fux falou muito bem e baseou o seu voto nessa premissa. Então, você admitir que você dá habeas corpus sem olhar quem é o paciente da habeas corpus, isso não existe. Né? Tem que ser analisada a figura dele, o precedente dele, a periculosidade dele, coisa que o Marco Aurélio não fez. Né? E fica tudo por isso mesmo, né? Fica por isso mesmo o Marco Aurélio, fica por isso mesmo os crimes, E agora, provavelmente, vão reverter essa questão, vão julgar o Moro e vão reverter os processos do Moro, né? Não vão, eu acho que não vão conseguir fazer isso, que a opinião pública é muito, muito forte. Eu acho que o Brasil, a partir de 2013, tem hoje uma sociedade muito alerta, muito ativa. Nós temos hoje uma sociedade de qualidade muito melhor que nós tínhamos há 7, 8 anos passados. Portanto, se nós temos instituições que estão nas mãos de pessoas absolutamente inidôneas para exercer os cargos, por outro lado, nós temos uma sociedade extremamente ativa, extremamente interessada. E também a imprensa livre, a imprensa que não está vinculada a nenhum partido, etc. e tal, também tem agido de uma maneira extraordinária. Você, Leda, tem trazido um debate para o Brasil, uma coisa extraordinária. Você não sabe o papel importantíssimo que você tem na formação da opinião pública brasileira. Então, eu acho que nós temos hoje uma sociedade alerta, uma grande sociedade do Brasil, e não vai admitir isso. Portanto, eu acho que nós não estamos aqui só nas mãos desses políticos todos absolutamente inidôneos, para dizer o mínimo, para ser civilizado. Nós temos uma sociedade que exige. Agora, por exemplo, eu vou publicar um livro propondo uma nova Constituição para o Brasil inteiro. Constituição inteirinha, já está lá no livro, vai sair no fim de novembro. É uma maneira de discussão pela sociedade de uma nova estrutura de poder, de uma nova estrutura de relação entre a sociedade e o governo,
e uma maneira de criar, portanto, um país que não seja mais como hoje, um país de privilégios, mas um país de oportunidades para todos. Então, eu acho que nós temos uma sociedade que nos conforta muito, uma sociedade capaz, uma imprensa que tem que continuar lutando pela sua liberdade. Ontem, por exemplo, já o ministro Lewandowski disse que não pode, que a Globo não pode publicar uma parte do inquérito lá contra o filho do presidente da República, quer dizer, já fez uma censura, confirmou a censura. Tudo isso é uma luta. Quer dizer, a sociedade luta contra as autoridades. A luta contra as autoridades. O resultado é que essas autoridades brasileiras, tanto o Poder Executivo como o Legislativo, e também parte do Supremo Tribunal Federal, têm levado o Brasil a um atraso enorme. Nós somos hoje um país que está patinando economicamente, que não tem nenhuma possibilidade, não tem prestígio internacional nenhum, é um país marginalizado na sociedade das nações. Tudo isso porque esses políticos nossos são uma coisa terrível. Mas eu acredito que nós vamos mudar isso. Nós vamos mudar isso. A gente teria que ficar o tempo todo na rua, doutor Modesto, porque olha só, um bota dinheiro na cueca para ser elegante, né? A explicação, vou simplificar isso. Um coloca dinheiro na cueca, o outro sabe, o outro mata e está lá, continua deputada e acusada de crime, e ninguém coloca uma tornozeleira eletrônica, a pessoa continua indo ao plenário. No Rio de Janeiro deram posse a deputados, todos eles processados, tomaram posse quase na cadeia. Eram presos. Preso. Quer dizer, está muito longe de uma coisa civilizada, né? Não, as instituições no Brasil estão em uma crise de moral enorme. Quer dizer, mas a sociedade brasileira progrediu muito por outro lado. Quer dizer, nós temos uma sociedade muito consciente que não tinha. Nós não tínhamos essa consciência, vamos dizer, antes de 2013. 2013 foi o grande alerta para verificar que o país é dominado pela oligarquia mais atrasada e mais corrupta que se pode imaginar. A corrupção continua agraçando. Agora, o negócio de Covid é impressionante. Então, a sociedade tem noção de que as instituições estão tomadas por essa oligarquia que permanece. Agora, o Centrão sempre dominou, a partir da redemocratização do Brasil, o governo Sarney, até hoje é o Centrão que manda no Brasil. E continua mandando nesse atual governo também. Isso tudo, a sociedade tem consciência disso. Alguma coisa tem que ocorrer, que vai acontecer. Eu acho que isso não vai vai ficar assim por isso mesmo, não. Bom, só para terminar, como é que se alguma coisa acontecer, o povo ir para a rua? O povo tem que vir para a rua. O povo tem que vir para a rua e a imprensa livre tem que continuar a bater e a mostrar. Nem precisa bater muito. É só mostrar o que acontece que a sociedade já percebe. E, naturalmente, as redes sociais. Menor, né? Não, mas as redes sociais também têm um grande valor. Substituem um pouco a imprensa e a televisão, de modo que as redes sociais são muito aguerridas. Então, eu acho que eu tenho muita esperança que a sociedade brasileira consiga manter a sua indignação, e como tem hoje, e que nós encontremos uma solução, porque como está, não pode continuar absolutamente. Né? É verdade. Doutor Modesto, então eu vou me despedir do senhor, mas eu vou dizer que eu quero lançar o seu livro aqui no meu canal, tá? Por favor, eu estou às suas ordens para discutir o livro aí com você, e vou dar um livro para você também, oferecer esse livro, viu? Ótimo. E dar os parabéns pelo trabalho que você tem feito em prol do Brasil, pelo seu canal. O senhor me deixa muito feliz cada vez que aceita compartilhar seu conhecimento com a gente. Muito obrigada. Um grande abraço, Leda. Um grande abraço. Obrigada, Cláudia, também. Um abração, beijo. Obrigado. Obrigado.